Pessoal, estou aqui para contar uma história para vocês e explicar exatamente por que que vocês estão trabalhando muito, por que que vocês acabam trabalhando muito e não obtendo nem de longe a sua independência financeira. Mas antes de tudo, eu quero me apresentar. Eu sou Hélio Barros, tá? Eu me formei pela Faculdade de Medicina da USP, turma 90, fiz anestesiologia pela mesma faculdade, 2009 e 2012. Tirei uma certificação de administrador de carteira CGA em 2017. Em 2018 eu fundei a Dr. Invest, tá? E também obtive a minha independência financeira aos 36 anos. Antes de contar tudo isso, eu quero fazer um estudo de caso aqui com vocês, contar uma historinha do que costuma acontecer com as pessoas. Vocês provavelmente vão se identificar. Primeiro eu quero contar a história da Fernanda. Fernanda é uma menina de 27 anos que acabou de se formar na residência. Então ela acabou a faculdade, fez a residência e ela saiu da faculdade já ganhando um salário ok. Vamos supor aqui uns 19 mil reais. A gente sabe que médico consegue, ainda que dando alguns plantões. Ela sabe que o nível de gastos dela é por volta de uns 10 mil reais. Mas a Fernanda é uma pessoa que já é sabida, entendida do assunto, ela já tem uma carteira de investimento. Mesmo começando agora, durante toda a faculdade, ela investiu o tempo dela principal, apesar de não ter dinheiro, ela investiu em ter conhecimento para investir bem. E hoje ela consegue uma rentabilidade aproximadamente de 12% ao ano. Vamos supor mais ou menos isso. Também mora de aluguel para tentar reduzir os custos. Ela entende que comprar um imóvel pode ser um problema. E ela não tem dívidas, tá? Também não tem dinheiro. Está começando agora do zero, salário de 19 mil, gasta 10, ou seja, sobra 9. Ela tem 12% de rentabilidade na carteira dela, muito eficiente, e ela mora de aluguel, tá? Agora vamos comparar ela com o Robersval. Robersval é um cara também de 27 anos, se formou na mesma turma da Fernanda, mas também ganha a mesma quantidade de dinheiro. Eles acabaram de começar ali, estão na mesma faixa. Roberval iniciou os seus gastos também na mesma faixa, de 10 mil. Só que ao contrário da Fernanda, ele não aprendeu a investir. Então ele deixa o dinheiro dele com qualquer coisa lá no banco. Que sobra dos 10 mil reais, ele vira e coloca lá no banco. Com isso, ele tem uma rentabilidade muito menor. E o que ele decidiu fazer? Já que a rentabilidade dele é tão ruim, vou comprar um imóvel. Sempre quis ter um imóvel, vou lá, vou financiar um imóvel. Também não tem dinheiro nenhum, tem uma sobra de capital. Então, mesma idade, mesmo ganho, mesmo gasto, diferenças. Ele investe pior e ao invés de decidir investir o dinheiro, ele decidiu comprar um imóvel, tá? Passaram-se o tempo, passaram-se 10 anos e vamos analisar o que aconteceu com cada um deles. Fernanda, agora com seus 37 anos, vamos supor que ela manteve o ganho dela. Não aumentou muito nem diminuiu para facilitar as contas, tá bom? Então ela manteve os 19, manteve os 10, o que é bem provável. Em geral você acaba aumentando, mas os ganhos principalmente e os gastos. Mas a ideia é manter esse padrão. Ela consegue, com esses 12% ao ano, esses 9 mil investidos ao longo de 10 anos, continua morando de aluguel, só que antes o patrimônio dela, que era zero, passou para 1,6 milhões, tá? Então já temos um patrimônio aí. Mas vamos ver o que aconteceu com o Rosberval. Antes disso, eu quero mostrar para você de onde veio essa conta maluca. Eu tenho essa planilha que eu uso com os meus clientes e ela ajuda a gente a calcular exatamente o que aconteceu. Então, quando eu digo que a Fernanda tinha 9 mil reais, ganhava 10, ela juntou durante 10 anos, numa rentabilidade de 12, ela conseguiu 1,6 milhões. Tá? Repare que esse 1,6 milhões agora dá uma renda para ela de 10 mil reais. Então, repare o que aconteceu. Se ela manteve os gastos de 10 e agora ela saiu do patrimônio de 0 e agora ela tem um patrimônio de 1,6, basicamente ela tem liberdade financeira. Então, Fernanda, aos seus 37 anos, obteve liberdade financeira. O que significa? Ela tem patrimônio suficiente para pagar um custo de vida
de 10 mil reais, que era o que ela estava vivendo naquele período. Ela vai parar de trabalhar? Provavelmente não, mas ela tem opções de escolher melhor os produtos onde que ela tá trabalhando, onde que ela está investindo, mais opções de vida, realmente. E aí tá, mostrando em cada um dos pontos onde que está claramente os 12% de rentabilidade, os 9 mil investidos durante 10 anos, chegando finalmente no resultado. Rosberval estava lá com seus 37 anos também, o tempo passou para ambos. Isso é uma característica invariável. Com 19, mantendo os mesmos gastos e também se mantendo a distância, ou seja, mantendo os 9 mil sobrando todo mês. O problema é que ele estava pagando esse imóvel. Mas a boa notícia é que o imóvel está quitado. Que ótimo. Mas o que sobrava, ele destinava a investimentos. Então, quanto que sobrou para Rosberval de patrimônio? Ele tem um imóvel que ele financiou, conseguiu comprar, tá? E agora ele tem apenas 286 mil reais na conta. E aqui novamente a gente mostra a conta. Eu supus que ele gastou ele pegou 7 mil reais dos 9 para ele e destinou para investir, tá? Investindo mal ali no 7,8 durante 10 anos, ele chegou a sair nos 280 mil. Esse 280 mil dá quanto de rentabilidade para ele? 833 reais. Uma grande coisa que você percebe aqui é que se você investe mal, você precisa de mais dinheiro também para conseguir atingir a sua liberdade. Lembra que a Fernanda obteve a liberdade dela com 1,6 milhões. O Rosberval vai precisar de muito mais dinheiro porque ele investe mal, tá? Basicamente o dobro de dinheiro. Então, investir bem também te poupa tempo e quantidade de dinheiro que você precisa. Ah, você vai falar, mas o Rosberval agora não precisa mais pagar aluguel. Tá, mas a Fernanda, ela tem 10 mil reais que ela pode, por mês, que ela pode usar para pagar o aluguel e pagar as contas. O Rosberval, ainda que, vamos supor que o aluguel da casa equivalente dele seja uns 2, 3 mil reais, e os 7 mil reais de diferença na rentabilidade? Repare que ela tem 10 mil reais que vai dar para pagar as contas, que é o que ela já pagar as contas e viver. O Rosberval consegue pagar o aluguel, porque ele não precisa mais, ele tem a casa, mas a renda que ele tem não serve para nada. Então essa é a grande diferença. Isso que a gente está falando é só para 10 anos, tá? Passaram-se apenas 10 anos. E aqui, novamente, onde que está os juros que ele teve, o quanto ele investiu, por quanto tempo e o que ele conseguiu formar dinheiro. E aí eu vou dar mais 10 anos para a Fernanda, para vocês falarem, bom, ela continuou trabalhando. Fernanda, só que agora ela continuou no mesmo processo. Para ela estava tudo bem, ela estava reinvestindo o dinheiro dela, a mesma quantidade, por 12, mantendo a rentabilidade dela, continua morando de aluguel, tá? Porque mesmo tendo dinheiro para comprar à vista o apartamento, não pareceu uma boa ideia para ela, e ela continuou juntando. 10 anos se passaram e o patrimônio dela, que era 1,6, passou para 4,9 milhões. E aí eu vou mostrar a conta aqui para vocês de novo, tá? O mesmo patrimônio, o montante inicial passou a ser 1,6, tá? Passaram-se mais 10 anos, você conseguiu, juntando esses 9 mil, mantendo a sua rentabilidade, chegar nos 4,9 milhões, que agora dão uma renda para ela de 31 mil reais. Repare que ela nunca ganhou mais de 19 mil na nossa simulação. Ela sempre manteve os gastos. Hoje, 20 anos depois, ela atingiu um patrimônio que é 50% maior, mais que 50% maior que a renda que ela ganhou ever na vida. Então, você entende o poder do juros composto aqui. O que ter disciplina vai te levar. Então, ela caminhou no sentido de plena abundância. Ela não só agora tem dinheiro suficiente para parar de trabalhar, como ela nunca ganhou tanto dinheiro com rentabilidade na vida. E isso vai possibilitar com que ela não só se aposente, compre o imóvel dela se ela quiser, continue morando de aluguel, pague um aluguel mais alto. São muitas as opções. E na hora de mostrar o Rosberval, eu nem botei 10 anos, eu já chutei o balde, já joguei para 63 anos, porque eu queria fazer com que a conta fechasse para ele. E a conta vai finalmente chegar a fechar aos 63 anos, mantendo, e eu tive que
fazer alguns ajustes para ele. Tive que aumentar o salário, consequentemente aumentando os gastos, mas ele não junta mais 9 mil, ele está juntando 10 mil reais de diferença. Ou seja, eu aumentei o aporte dele, eu dei mais tempo para ele para ver se a gente consegue. O que o Rosenberval tem? Imóvel quitado. E é só, tá? O que ele consegue de rentabilidade? Aquela porqueira de rentabilidade no banco. E esse é o caminho que a maioria das pessoas estão traçando. E aí ele finalmente chegou no 5,2 milhões. E aí eu simulo a conta. Lembre-se, saindo do zero, ele levou 320 meses para chegar lá. De cor eu não sei quanto que é, vou até fazer a conta aqui. 320 dividido por 24, desculpa, por 12, vão dar exatos 26 anos. Então, 27 anos. Se ele começou com 27, são 64 anos de total de vida, que é o que a gente começou lá, para ele chegar na sua liberdade financeira, no equivalente, num rendimento, numa poupança que seja capaz de cobrir os gastos dele, de 15 mil, tá? Então, assim, ele chegou num tempo em que ele já está bem velho, bem mais idoso, não sei se com o mesmo pique e energia para trabalhar tanto, para finalmente conseguir uma aposentadoria que iguale a vida dele. E é esse o caminho que muitos médicos estão seguindo e não estão percebendo, tá? O que acontece muito é justamente isso. Você aporta pouco, você investe mal, você perde grandes oportunidades na vida de criar um patrimônio quando é fácil, porque quando eu digo que você usar 40% do seu patrimônio em investimentos, é muito mais fácil você fazer isso no começo da vida do que depois. Ah, mas esse ponto já passou para mim. O que eu vou fazer agora? Calma, tudo tem solução. A questão é entender onde estão seus ganhos, entender onde estão seus gastos, onde estão suas prioridades. É mais difícil, claro, tá? Mas não é nada impossível. A questão é, eu posso te mostrar qual que é o que fazer. Em geral, a fórmula é sempre a mesma. Quais são as variantes? O quanto você aporta, quanto a sua rentabilidade e por quanto tempo você vai fazer isso. O tempo vai passar invariavelmente, tá? Então, o que você pode trabalhar é melhorar os seus aportes, seja de alguma forma ganhando mais, e quando eu falo ganhar mais, não é trabalhar mais, é ganhar melhor por hora trabalhada e investir melhor, começar a ter melhores rendimentos. Se você combina essas técnicas, uma hora você chega lá. Pode ser que você não faça em 10 anos, mas você vai chegar lá em tempo muito mais rápido do que você espera. Tá? Novamente aqui, reforçando os valores, são 320 meses, 27 anos, reaportando os 10 mil reais. Lembre-se que ele no começo ele aportou 9, então provavelmente ia demorar um pouco mais ainda, a uma taxa de juros de 7,8 para chegar nessa poupança de 5,2, que era o que ele precisava para finalmente dizer que tem uma independência financeira. E o que é isso mesmo? O conceito de independência financeira precisa ficar muito claro, senão a gente não consegue conversar no mesmo patamar. Independência financeira é basicamente um patrimônio capaz de gerar rendimentos suficientes para manter o seu padrão de vida. Essa pequena frase, ela pressupõe muita coisa já, tá? Ela pressupõe, que você sabe quanto que é o seu custo de padrão de vida, que o quanto que você gasta hoje de padrão de vida também é o quanto você gostaria, você vive uma vida plena gastando isso, tá? Você tem que saber qual é o seu rendimento para a gente finalmente calcular qual é o seu patrimônio. Bom, então existem algumas formas de você ganhar dinheiro, tá? Ganhar dinheiro é o que vai delimitar o quanto você aporta, tá? Então, o quanto você aporta é diretamente proporcional ao quanto você ganha. O quanto você ganha existem algumas formas de você ganhar dinheiro. E aí o Pai Rico, Pai Pobre fala justamente sobre isso, sobre quais são as formas que você pode ter de ganhar dinheiro. Então você tem a possibilidade de ser empregado, trabalhar para alguém, possibilidade de ser autônomo e trabalhar para você mesmo. Ambos você tem um ganho diretamente proporcional ao quanto você trabalha. Você trabalha mais, ganha mais, você trabalha menos, ganha menos, mas o mais importante, se você trabalhar zero, você ganha zero. Você está diretamente ligado o quanto você ganha e o quanto você trabalha, tá? É uma coisa direta.
Então, significa que você nunca pode parar de trabalhar, porque se você parar de trabalhar, você para de ganhar dinheiro. Do outro lado aqui, no outro, à esquerda, direita dos quadrantes, você tem donos de negócios ou empresários e investidores. Esses são os dois lados em que pessoas você coloca, como dono de negócio, você coloca pessoas para trabalhar para você, tá bom? E essas pessoas vão gerar renda. Isso primeiro te desloca da necessidade de você diretamente trabalhar. Qual que é a questão? Dono de negócio é uma coisa muito bonita, muito linda. O problema é que é difícil de montar. Não é uma coisa que você vai acontecer do dia para a noite. Não é um negócio que você vai contratar aquela franquia no shopping, vai injetar 50 mil reais, 100 mil reais e dinheiro vai começar a nascer na sua conta. Não é assim que funciona. Você precisa se dedicar tempo, estudo, para fazer o negócio funcionar. Então, é o santo graal do produção de dinheiro, o dono de negócio, mas não é tão fácil assim de exercer. Mas é uma possibilidade. E a outra é ser investidor. Ser investidor te toma muito pouco tempo, quando você sabe o que está fazendo. Tá? Então, é uma coisa que você pode fazer rapidamente no fim do mês, você investe o dinheiro, coloca lá e deixa o dinheiro multiplicar sozinho. Ele é tão bom quanto, tão rentável quanto ser um dono de negócio? Não, porque se fosse não ia ter ninguém sendo dono de negócio. Era muito melhor você botar o dinheiro no banco e deixar ele crescer sozinho. Então as pessoas investem, têm negócios por ter uma rentabilidade melhor que investir. Mas é a única forma que um médico poderia fazer de forma fácil mudar de lado nesse quadrante, tá? Uma coisa interessante que eu gosto de mencionar sempre aqui. Para médico é fácil empreender? Não. Por que que não é fácil? É mais difícil que para a maioria. Se você pega alguém que ganha algo que não é suficiente para cobrir as contas, sei lá, R$ 1.000, R$ 1.500 por mês, quando o cara decide que ele ganha um salário desse, ele decide mudar de vida, virar e tentar a vida como empresário, ele está abdicando de um salário de R$ 1.000, R$ 1.500 para tentar criar um negócio que vai gerar uma renda para ele grande, talvez R$ 30 mil, tá? Qual que é o problema com o médico? O médico ganha bem. E quando você ganha bem, é difícil você abdicar de um salário bom para arriscar num negócio que você não sabe se vai dar certo. O cara que ganha mal, ele abdica daquilo e para ele está quase no zero mesmo, está perdendo pouco. O médico tem muita coisa em jogo para arriscar. Então, não, em geral, é difícil você ver um cara que está trabalhando. Primeiro que ele não vai conseguir fazer direito às duas coisas, ele tem que se dedicar, e tendo que se dedicar ao negócio, ele abdica de um salário bom e você acaba entendendo por que não existem muitos médicos empreendedores. Tá? Porque não faz muito sentido, financeiramente falando, você abdicar de um salário bom para empreender. O negócio precisa ter um ideal muito forte no coração da pessoa para ela querer fazer isso. E é super natural, tá? O médico não precisa abrir um negócio para atingir independência financeira, porque você está abrindo um negócio para ter um fluxo de caixa grande para te gerar um patrimônio grande. O seu salário, a sua profissão já é capaz de fazer isso para você, tá bom? Continuando, por que que a questão aqui, o que eu acredito sobre independência quando eu falo de independência financeira? Eu acredito que independência financeira, na verdade, ela é apenas uma ferramenta. O que eu acredito de verdade na primeira parte dessa sentença, independência, é liberdade. Eu acredito que as pessoas serão muito mais felizes se elas puderem exercer a profissão dela livres de outras amarras, de você não ser obrigado a trabalhar para pagar as contas. Você está trabalhando porque você realmente tem prazer em ajudar as pessoas, em fazer uma anestesia, fazer uma cirurgia, em ajudar um paciente. Não porque você tem uma conta absurda, um boleto vencendo. Então, você consegue... E como você consegue liberdade na vida? Eu entendo que a coisa que mais prende as pessoas, que mais amarra e evita melhores decisões, é você não ter contas para pagar, você ter restrições financeiras. Então, eu acredito que se você tiver uma boa organização financeira, você será capaz
de atingir liberdade nesse aspecto, e a liberdade nesse aspecto vai te dar uma liberdade ainda maior para você exercer e fazer aquilo que ama de verdade. E como que você vai fazer isso? Basicamente através de uma estratégia bem feita de investimentos. Acontece que muito se tem de informações e conteúdo por aí na internet, só que isso acaba mais confundindo as pessoas e complicando mais a cabeça delas. O que eu defendo é que você pode fazer isso de uma forma simples e muito eficiente, tá? E pode focar sua energia e seu tempo nas coisas que fazem sentido na sua vida. Então, basicamente, como eu falei, construção de patrimônio ela é 3 variáveis intrínsecas, tá? Aportes, rentabilidade e tempo. Sendo que elas são uma multiplicação entre si. Então, você nunca vai poder zerar os seus aportes, nunca vai poder ter uma rentabilidade muito ruim, nunca vai poder ter pouco tempo para fazer isso. Toda vez que você tende a zero qualquer um desses ativos, você zera a sua construção de patrimônio. Então, muitas vezes, quando a pessoa acha que mas eu fico no azul porque eu ganho 15 mil e gasto 14.500, você fala, meu amigo, você não está construindo patrimônio, você está zerado, você está quase falido quando você ainda está azul assim. Então você precisa ter uma margem para construir. Não adianta, você não consegue ganhando muito pouco construir patrimônio ou sobrando muito pouco construir alguma coisa. Rentabilidade você precisa otimizar. Não estou falando aqui de ter uma rentabilidade de 1000%, que nem a Betina um tempo atrás, rentabilidades astronômicas. Rentabilidade pé no chão. Hoje o meu objetivo é buscar uns 200% do CDI. E acredite, isso não é tão difícil assim. E o tempo vai passar. Se você se mexer ou se você ficar sentado, o tempo vai passar. E você não pode comprar tempo de volta. Então, você tem que tomar uma atitude quanto antes, porque só fica mais difícil você construir alguma coisa conforme o tempo vai passando. E a construção, como eu digo, eu gosto desse acrônimo ARTE, aportes, rentabilidade em tempo, porque ele representa os 3 pilares da construção. Tá? Esse gráfico aqui é para mostrar o quão importante são os aportes. Tá? Você começa a sua vida financeira com essa margem aqui, essa diferença. Tá? E o que as pessoas fazem de errado? O que o Rosberval fez de errado? Ele principalmente não conseguiu expandir essa diferença, tá? O cara rico, ele não aumenta os seus gastos conforme o tempo passa. Ele mantém essa distância e se bobear até aumenta ela conforme você ganha. Se antes você vivia bem com 10 mil, quando você passou a ganhar 20, por que agora você precisa viver bem com 18? Entendeu? Mas assim, não há nada de errado de subir, na pior das hipóteses, na mesma inclinação de seus gastos. O que não pode acontecer é a linha verde, tá? De você cruzar. Esse momento aqui é o momento em que você não tem mais criação de patrimônio, tá? E esse é o momento que você não quer chegar, porque isso leva tempo, tá? Aqui não aconteceu do dia para o outro, levou 10 anos. Nesses 10 anos você casou, você teve filho, você botou esposa, filho, toda a sua família num patamar que você agora se sente amarrado e responsável por tudo que eles têm, e você não consegue sair dessas amarras mais. Então é muito mais difícil. Tem conserto? Tem, mas vai ser mais doloroso, vai envolver muito mais gente. Você vai ter que envolver todo mundo nessa divisão. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, se ganhos são tão importantes assim, você precisa ganhar mais por hora trabalhada. E como que você ganha melhor por hora trabalhada? Investindo em você mesmo, investindo em crescimento pessoal. Eu gosto de frisar alguns pontos que a gente não aprende em momento algum na faculdade e que fazem muita falta depois. Tá? São esses: marketing, coaching, gestão de empresas e criatividade. Tá? Uma referência que eu tenho de marketing é esse Pedro Superti.
Por quê? Porque a gente basicamente precisa se promover. Houve uma época que a gente simplesmente se associava a algum grupo, se associava a um cirurgião e a sua vida estava resolvida. Mas hoje você precisa mostrar para as pessoas por que você é um profissional diferenciado de tantos outros profissionais que existem por aí. E ele fala muito, Pedro Superti fala muito sobre marketing de diferenciação, de mostrar para as pessoas por que você é diferente. Isso funciona não só para empresas, funciona para você. Lembre-se, você já tem um fluxo de caixa de empresa, então você precisa se tratar como uma empresa também. Coaching. Coaching não é essa palavra, não é nisso que vocês estão pensando agora, não. A gente não vai começar a falar sobre habilidades que eu não tenho para ensinar para as outras pessoas fracassadas como eu. Não. A questão do coaching é você entender outra alma humana, entender que não é só conhecimento que as pessoas precisam. Por que uma pessoa não faz, um paciente não faz aquilo que o médico recomenda? Não é por falta de aviso. Por que ele não come menos? Por que a pessoa não pratica exercício? Você precisa entender aquilo que faz diferença na pessoa para realmente tocá-la e conseguir fazer ela atingir um melhor aspecto. Isso funciona no seu relacionamento interpessoal e consigo mesmo. Então você precisa entender isso. A ideia não é te transformar num coach. A ideia é que você entenda como se relacionar consigo mesmo e com os outros, tá? Gestão de empresas é quase que óbvio. Você é uma empresa, como eu disse. Então você precisa entender de consultório, você precisa entender de pessoa jurídica, você precisa entender de fluxo de pagamentos, de ter funcionários ou não. Eu gosto do Geração de Valor do Flávio Augusto, porque ele tem vários estudos com o meu sucesso e tudo mais, em que ele estuda grandes empresários e mostra como que eles obtiveram sucesso na vida. Eu acho que estudar a vida de pessoas que foram muito longe nos ajuda a caminhar e chegar num nível mais alto, tá? E por último, mas não menos importante, eu acho que criatividade é a última grande sacada. Criatividade é aquilo que os computadores nunca vão roubar de você, pelo menos não por muito tempo. Criatividade é aquilo que você tinha quando era criança, que você foi formatado na escola e agora as pessoas pedem para você sair e pensar fora da caixa. É aquilo que você precisa para tentar buscar soluções diferenciadas no seu meio de trabalho, na sua vida. Olhar para aquela situação e falar, poxa, mas será que a gente não podia fazer isso de uma forma diferente? E a criatividade muitas vezes gera empresas, muitas vezes gera ideias de se promover. Então, criatividade é uma arma que é muito importante, muito útil no crescimento pessoal e vai fazer você se tornar uma pessoa muito mais valorizada no mercado. Aqui estou falando de tempo, tá bom? O que é isso aqui? É um gráfico de juros simples versus juros compostos. Por que eu sempre falo 10 anos nas minhas aulas e palestras? Por que 10? Por que não mais? Por que não menos? Porque o juro composto ele só começa a ter uma diferença muito grande a partir da oitava marcação, tá? Como vocês podem ver aqui. A partir da oitava, ela começa a ter um aumento de fato exponencial que é significativo. Então, não adianta você falar que você quer fazer uma carteira em 5 anos, por exemplo, que a diferença de um juros simples e um juros composto não vai aparecer. Tá? Vai ser basicamente você juntar dinheiro. Então, a ideia é que você busque o longo prazo para o juros composto ter a chance dele de fazer maravilhas por você. Tá? Então, você tem que se expor isso de forma longa. E quanto maior você expõe, essa curva continua crescendo aqui e vai para fora da tela, vai enormemente. Então, quando você consegue meter uns 15 anos, 20 anos fazendo isso, você realmente atinge níveis que não dava nem para imaginar. A nossa mente, ela tem uma visão muito linear das coisas. Você olha para trás, vê o quanto que ela evoluiu, você projeta aquilo em linha reta para frente. Quando você vê o juros composto passa por isso, ele explode a cabeça. Você olha e fala, meu Deus, como é que a gente pode chegar em tudo isso? Então, essa é a representação de tempo e por isso que eu trabalho sempre com 10 anos. E aqui tem a diferença de justamente uma visão de quanto que uma carteira boa e uma carteira com
um produto pior performa no mesmo período de 10 anos. Você vê o crescimento enorme acima de uma e de outra. Então, a carteira com um crescimento de 12% faz uma performance muito melhor que uma carteira aqui com juros menor. Então, se você, ainda que você aplique juros composto, mas você não tem uma rentabilidade boa, a curva demora para aparecer. Aqui a curva já começou a fazer um sorrisinho. Aqui ela ia demorar ainda mais, talvez o dobro do tempo para efetivamente atingir a massa crítica e começar a se desdobrar. Agora a gente vai falar sobre rentabilidade, mas assim, a gente vai falar, quando você descobre que rentabilidade é um fator importante, existe uma coisa que a gente não tem controle sobre a própria rentabilidade. Eu falei aqui em todos esses exemplos que a gente quer 12% de rentabilidade. É garantido? Não, não é. E isso pode ser um problema para a maioria das pessoas. Fala, poxa, mas se não é garantido, como que eu vou fazer? Como que eu vou otimizar isso? A gente vai otimizar olhando aquilo que dá para a gente mudar. Tá? E o que a gente pode fazer, o que a gente pode mexer que afeta a rentabilidade? São tempo, tá? Quando você joga a rentabilidade ao longo do tempo, você, através do longo prazo, consegue muito mais resultados. Emoções, quando você investe num produto, numa Oi da vida que estava no mercado e ela despenca quase 90% no ano, você precisa saber o que está acontecendo, senão você vai tomar péssimas decisões. E o que faz você ter melhor controle das suas emoções? Conhecimento. Aportes, tá? Quanto você precisa aportar, se você tem dinheiro para ficar aportando sempre, você tem disciplina de sempre economizar, guardar dinheiro, você consegue muito melhor resultado na sua rentabilidade. E risco. Risco é basicamente um canal à parte, tá? Risco ele é muito mais difícil de você tratar, mas ele usa normalmente técnicas que são muito mais difíceis de se explicar, mas a boa notícia é que quando você usa alocação de ativos, preço médio, constante mix e longo prazo, você consegue muitos resultados. O que é uma alocação de ativos? É basicamente você juntar ativos que têm correlação negativa e esses ativos que têm um risco, aqui embaixo é risco, aqui é retorno, você junta eles, você melhora o produto nesse sentido, você diminui risco e aumenta a rentabilidade até um limite que é o da fronteira eficiente. Então você consegue juntar produtos que são A mais B e o resultado não é AB, é um produto C melhor que A e B isolado. Então você consegue resultados muito melhores combinando os ativos certos. O preço médio é basicamente uma análise dos riscos, é você usar os aportes a seu favor. Imagina que você tem um produto que custava R$10. Ele caiu 10%, ele foi para R$9. Se você reparar, se esse produto dos R$9 subir 10% agora, ele vai para R$9,90. Então, para um produto de R$9 voltar para 10, ele precisa subir 11%. Então, toda vez que você tem uma queda num produto, você precisa de uma subida muito maior. Então, o que você quer? Diminuir essa diferença. O que você pode fazer? Se essa queda for ainda maior, por exemplo, de 10 para 5, você tem uma queda de 50% e a subida precisa ser de 100%. Então, o que o preço médio vai fazer nessa conta? Quando você tem uma queda de 10 para 5, você gastou R$10 e tem um produto que vale 5. Só que o produto vale 5 agora, o que você faz? Você compra outro produto. Então, você comprou um a 10 e um a 5. Você tem dois produtos, R$15. Você gastou quanto em média por ele? 10 mais 5 dividido por 2, 7,5. E agora repare, você tem um produto que vale 7,5, tá? E ela está custando, você gastou 7,5 e ele vale 5. Repare que você teve uma perda de 50% vindo do 10 para o 5. Só que agora, como você aplicou o preço médio, você comprou outro produto a 5, você diminuiu o preço e para você recuperar o risco, recuperar o preço de todo e voltar a ter lucro, você só precisa de mais 50%. Se os seus R$5 subirem 50%, você volta para 7,5 e beleza, você conseguiu neutralizar o efeito da queda. Se ela voltar para 10, você tem lucro.
tá? Então, de repente, você comprou a 10, o bagulho caiu a 5, você comprou a 5 e o bagulho voltou a 10, você comprou por 15 e tem 2 de 10, 20, você ganhou dinheiro, tá? Agora, se você não faz nada, ele estava com 10, aí ele foi a 5, você não fez nada, ele voltou para 10, você não ganhou nada, perdeu a chance de ganhar mais dinheiro. Constant Mix. Constant Mix, ele ajuda na distribuição de carteiras. Aqui eu já estou em termos bem mais complexos, tá? Mas basicamente é o jeito como você mantém a sua concentração de ativos iguais. Então imagina que você tem uma carteira que tem 80% de renda fixa e 20% de renda variável. Imagina que essa renda variável dobrou. Então, você tem uma carteira que tinha R$80, vamos falar, para ficar mais fácil. Se tinha R$20 em renda variável, essa renda dobrou, virou 40. Sua carteira agora tem 80 mais 40, 120. Esses 40 não representam, dos 120, eles não representam mais 20%, eles representam mais, tá? Então, você aumentou o seu risco em renda variável. O que o Constant Mix faz? Ele redistribui as carteiras para você voltar a ter 20% em renda variável. Então, 20% do 120 vai ser 24, você vai vender R$16. Então, a ideia é da renda variável e vai ficar com R$24,96. Você voltou a ter 80-20 de distribuição. Tá? E o que isso vai fazer? Quando você tiver novos cenários de mudança, isso vai fazer você ter resultado melhor. Então, uma gestão que começa com Constant Mix e cai, ele sai daqui e vem para cá. O problema é que quando ela volta, como você redistribuiu, o Constant Mix volta mais alto, volta com mais valor. Esses R$24, eles vão multiplicar mais. Tá bom? Então, isso acontece principalmente aqui nas quedas, e isso acontece toda vez que você tem muita variação de preço, coisa que acontece sempre no Brasil. Tá? Longo prazo é uma maravilha. Quando alguém faz um estudo de viabilidade de longo prazo na Bolsa, percebeu-se que justamente qual que era o objetivo do estudo era qual que era a probabilidade de você observar a alta na Bolsa olhando todo dia, olhando todo mês, todo ano ou a cada 5 anos. E percebeu que se você olhar essa bolsa todo dia, a probabilidade de você ter alta de um dia para o outro era aproximadamente 55%. Tá? No entanto, se você fizesse isso a cada 5 anos, a probabilidade sobe para 91,8%. Isso significa que se você comprou um produto hoje e só voltar para olhar daqui 5 anos, a probabilidade de alta é enorme. Ou seja, se você compra um produto hoje e está investindo por longo prazo, é muito mais certo que você provavelmente vai encontrar isso ganhando mais do que estava quando você entrou, tá? Meu objetivo é basicamente isso. Eu quero dar conhecimento às pessoas de forma a elas poderem tomar melhores decisões em relação ao próprio patrimônio, tá? Ainda que você decida terceirizar isso no fim das contas, tá? Você vai saber avaliar, você vai saber comparar, você vai saber buscar mais informações. E é isso que eu quero fazer com os médicos, dar mais independência para eles. É isso. Isso aqui é uma planilha que eu usei lá no começo. Vocês podem escanear aí pelo smartphone ou câmera. Você escaneia esse QR Code e você vai acessar essa minha planilha. É um brinde que eu tenho para vocês. Beleza? Até mais. Muito obrigado.